Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre transferência de calor. Na verdade, vai falar mais exatamente sobre condução térmica, que é um dos processos de transferência de calor. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu o conceito de temperatura, também aprendeu lá o que era calor, e eu deixei para vocês estudarem em casa, deixei um material disponível, lá alguns vídeos, alguns textos, para revisar esse aprendizado das aulas anteriores e também adiantando um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Tá? Então, com base nisso, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou propor aqui um problema, tá? Vocês vão se dividir, a turma vai se dividir em equipes. No Kahoot, como a gente sempre faz. 4 equipes, ok? Aí, vocês vão ter um tempo, 2 minutos, para resolver esse problema. E daí, na sequência, a gente vai discutir as respostas e vai desenvolver o tema que a gente tem para tratar hoje. Combinado? Então, vamos lá. Bom, então vamos pensar o seguinte. Eu vou até o supermercado, está um dia quente, e eu vou comprar sorvete. E eu lembro que da última vez que eu comprei sorvete, eu cheguei em casa e o sorvete tinha derretido. Não estava nada legal. Resolvo arriscar, compro sorvete novamente, coloco naquela sacolinha do supermercado, pago, vou até o estacionamento, chego no carro, e aí, no banco de trás, eu percebo que alguém esqueceu lá um cobertor. E aí eu penso comigo, poxa, será que esse cobertor não me pode ser útil para retardar esse derretimento do sorvete? Será que se eu embrulhar o pote de sorvete nesse cobertor, ele retarda o derretimento? Ou será que tanto faz? Ou pior, será que de repente acelera? O que vocês acham? Então, vocês têm um tempo, 2 minutos, para responder a questão. Formem as equipes. Estou passando aqui o link para vocês. Vou ficar aguardando. Na sequência, a gente vai acabar discutindo daí o que vocês responderam. Ok, pessoal, então vamos ver as questões, as alternativas e devemos analisar as respostas. Então as alternativas que eu tinha eram que não, o cobertor certamente vai esquentar o sorvete e fará derretê-lo mais rápido. Também tinha uma opção que dizia que não, o cobertor não ajuda nem atrapalha o processo de derretimento. Uma outra opção é que o cobertor sim, ele vai ajudar, embora não impeça o derretimento, mas vai fazer acontecer isso mais lentamente. E a última alternativa diz que o cobertor vai ajudar sim, mas inclusive vai impedir que o sorvete derreta. Bom, olhando as respostas aqui, já deu para perceber que 2 equipes acertaram. Então, parabéns. Uma equipe falou que o cobertor certamente vai esquentar o sorvete, vai derretê-lo mais rápido, e uma outra equipe falou que tanto faz. Não se preocupe se você errou agora, tá? A gente vai revisar alguns conceitos e vai resolver isso juntos. E para vocês entenderem, então, por que a resposta correta é essa que a gente está apontando. Vamos lá, quais são os conceitos importantes que eu tenho para revisar aqui? Primeiro é o conceito de temperatura. Temperatura está associado com o grau de agitação de um conjunto de átomos ou moléculas que formam um sistema. Então, quanto mais agitados os átomos ou as moléculas estão, significa que maior é a temperatura desse corpo, desse sistema. Tá? Então, temperatura associada a grau de agitação. Conceito de calor. Calor é quando eu tenho energia térmica em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio, ou de um sistema para outro, ou de uma parte de um corpo mais quente para uma outra parte dele mais fria. Quando a energia térmica está em trânsito, ela está saindo de uma região indo para outra, ela recebe o nome de calor. Tudo bem? Então esse é um conceito importante. Bom, e sobre transmissão, que é o tema da aula de hoje? A gente tem 3 maneiras de transmissão de calor. Tá? Uma delas é a condução, a gente vai ver aqui. A outra é a convecção e uma terceira que é a irradiação. Essas outras 2 a gente vai deixar para uma próxima aula, tá? Vai deixar para o futuro. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a condução. O que é a condução térmica? Bom, a condução é um processo que por excelência acontece em sólidos, tá? Então não estou dizendo aqui que a condução não ocorra em líquidos e gases, tá? Ela até acontece, só que ela não é eficiente, tá? A gente já vai entender por quê. O melhor exemplo para pensar na condução térmica é imaginar uma barra de ferro, é um exemplo clássico, em que eu pego uma barra de ferro, coloco uma extremidade dela no fogo e fico segurando a outra extremidade. O que vai acontecer lá na ponta? A fonte de calor vai causar aquecimento daquela extremidade. Aquecimento implica em maior agitação do conjunto de átomos ou de moléculas. No caso ali do ferro, vão ser elétrons livres, inclusive. Essa agitação dessas partículas vai fazer com que as partículas vizinhas também comecem a se agitar. E, por sua vez, essa agitação daqui é passada por uma outra vizinha, que é passada por uma outra vizinha, e isso é transferido em cadeia até chegar na outra extremidade da barra. Então, percebam, a energia foi sendo transmitida ao longo da barra por essa transferência de agitação de uma partícula para outra, Então, chegou, a gente dá o nome
de condução para isso. Bem importante, dá para deduzir que no vácuo não pode haver condução térmica, porque na ausência de matéria não tem como a condução térmica acontecer. Por que nos líquidos e nos gases a condução não é boa? Bom, pensando que nos líquidos a distância média entre os átomos ou as moléculas é maior se comparada com sólidos, então é natural pensar que vai haver uma dificuldade muito maior da transferência dessa agitação de uma molécula para a molécula vizinha, né? Nos gases, essa distância é ainda maior e vai dificultar muito mais. Entendido? Bom, e aí, o último conceito importante para a gente entender o problema é o conceito de isolantes térmicos e condutores. Tá? O que são condutores e o que são isolantes? Vamos lá. Condutor é um grupo de materiais que tem facilidade em transferir calor por condução. Tá? E isolante não é um material que isola. Cuidado com a palavra. Tá? O isolante, na verdade, é um mau condutor. É um grupo de materiais onde o calor pode até acontecer condução, vai acontecer condução, mas com muita dificuldade se comparado com os condutores. Exemplo de materiais que são condutores. Por exemplo, os metais, ou ligas metálicas de uma maneira geral. Os metais são ótimos condutores térmicos. Tá? Isso tem a ver com a quantidade de elétrons livres que eles têm. Exemplos de materiais no grupo dos isolantes. Madeira é considerado um isolante, a condutividade da madeira é péssima. Borracha, vidro, ar, tá? O ar é um gás, né? É uma mistura de gases, e tudo, inclusive, que tiver muito ar na sua composição vai ser um mau condutor, ou seja, vai ser um isolante. Exemplo, isopor, tem bastante ar, então é um bom isolante, a gente vê isso com frequência. Outro exemplo, lã. Né? O que mais tem entre as fibras de tecido ali na lã? O que mais tem é ar parado. Isso aí é um ótimo isolante térmico, tudo bem? Então agora voltando para o problema do sorvete. Vamos pensar bem lá. O que é o cobertor nessas duas categorias de isolante e condutor? O cobertor é um isolante. Bom, se ele é um isolante, o que vai acontecer quando eu embrulhar o cobertor no pote de sorvete? Ele vai fazer com que o calor que quer entrar no pote, lembrando, o calor sempre vem do lugar mais quente para o lugar mais frio, o isolante ele não vai impedir, mas ele vai dificultar essa passagem do calor e vai preservar a temperatura do sorvete baixa por mais tempo. Então faz sentido, não faz? Que o sorvete derreta mais devagar? Faz. Olha só a pergunta que o colega de vocês fez ali, ela é pertinente. Professor, se eu tiver um cobertor preto e eu embrulhar o sorvete, não vai esquentar? Ele tem razão, vai. Mas aí é um outro processo. Por quê? Porque a gente vai estudar um pouquinho mais adiante sobre radiação e vai entender que alguns corpos, dependendo da cor, absorvem energia, mais energia que outros, e fazem com que a temperatura ali se eleve. Mas vejam, a ideia original do problema, né, era fazer com que o sorvete chegasse em casa o menos derretido possível. Então, esse processo aí que você mencionou só ocorreria se eu deixasse tudo isso exposto à luz solar, à radiação solar. Como eu tenho a intenção de manter esse sorvete frio, eu vou embrulhar ele e vou colocar num lugar livre de receber radiação. Tá? Então, esse fator não seria um fator importante para esse problema. Entendido? Bom, então agora eu vou propor um outro problema para vocês. Tá? Vocês vão ter mais um tempinho, vai ser um pouquinho mais rápido agora, e eu quero ver se vocês pegaram a ideia. Pode ser? Daí na sequência a gente volta a discutir rapidinho. Vamos lá, pessoal. Será que aquele cobertor que eu uso para me aquecer no inverno, né? A gente usa essa expressão, ele realmente me aquece? Então, o que as equipes responderam? Todas responderam corretamente agora. Então, a gente aprendeu bastante com a aula de hoje. Porque a gente aprendeu que o cobertor ele é um isolante térmico. Essa é a resposta correta. Né? E ele impede que o calor que o meu próprio corpo produziu seja perdido para o ambiente. Então o cobertor, na verdade, não esquenta. O cobertor também, na verdade, não esfria. O cobertor faz o quê? Ele isola, ele procura isolar. Tá bom? Então aquele calorzinho que fica lá, debaixo do cobertor, é o meu próprio corpo que produziu. Veja só, se o cobertor realmente esquentasse, né, quando eu chegasse para dormir na cama e levantasse o cobertor, o colchão estaria quente. E, na verdade, muitas vezes está bem frio. Pessoal, nossa aula se encaminha para o final. Eu estou bastante satisfeito aqui com a evolução de vocês. Ela foi bem clara.
dizendo que se tivesse mais tempo resolveriam mais problemas, não seja por isso, vou deixar lá no Kahoot mais alguns desafios sobre a aula de hoje e também vou adiantar já um material para vocês estudarem para a nossa aula seguinte, que são as outras duas formas de transferência de calor. Lembrando que esse assunto tem muito mais aplicações que a gente consegue abordar aqui numa aula. Vou dar um último aqui só para fechar. Daqui a alguns anos, vocês vão estar comprando uma casa ou construindo uma casa para vocês e vale a pena pensar se não é interessante investir numa casa que tenha isolamento térmico nas paredes e no telhado. Por que eu falo isso? Vocês vão economizar energia, tá? Isso vai ser interessante para o bolso e para o meio ambiente. Por que eu falo isso? Em países onde ocorre uma amplitude de variação térmica muito grande, em épocas do ano é muito frio e em outras épocas do ano é muito quente, o que se faz lá? Se constrói casas com paredes duplas e no interior delas se coloca lã de vidro, serragem, alguma coisa que faça com que ela se comporte como isolante térmico. Qual a razão? Num dia muito quente lá fora, a tendência, né, é que o calor flua da vizinhança para dentro da casa. As paredes, né, vão acabar dificultando essa entrada de calor. E você ou não vai precisar do ar-condicionado, ou se usar o ar-condicionado vai usar por menos tempo. Porque aquela temperatura menor que você consegue lá dentro, ela vai se conservar por mais tempo. Num dia de muito frio, em que a temperatura despenca lá fora, vai ser a situação inversa. Aí o calor vai tentar sair da casa. E aquele sistema de aquecimento que você tem lá dentro, um aquecedor, um fogão, enfim, vai fazer com que a temperatura interna que você conseguiu no ambiente não caia tão rapidamente por dissipação para a vizinhança. Tá? Para fechar a aula, não vou esquecer, vamos parabenizar a equipe, né, que conseguiu mais pontos. Então, uma salva de palmas aí. O importante aqui é que todo mundo tenha aprendido. Tá? Essa competição é uma coisa saudável, mas o importante que todo mundo tem que pensar é que ganhou aprendendo alguma coisa nova. Tá bom? Espero contar com vocês na próxima aula. Abraço!